O Banco Central conseguiu a sua independência. Esta semana, a Câmara aprova a independência do Banco Central. Já foi aprovada no Senado, está indo para a Câmara dos Deputados. A independência do Banco Central tem uma repercussão imediata. Aos olhos do mercado financeiro e do mercado internacional, é uma boa medida. Porque a independência do Banco Central quer dizer o seguinte, que o governo não tem interferência no Banco Central. Mas qual a interferência do governo no Banco Central? No governo da Dilma, a Dilma, de uma certa forma, segurou o aumento da taxa de juros para não causar problemas na inflação, porque ela tinha uma eleição pela frente, então ela não queria causar um desarranjo no mercado e interferiu no Banco Central, contra a vontade dos técnicos e a indicação totalmente contrária a essa medida. Interessante que o governo Lula nunca interferiu no Banco Central. Isso é um fato que a gente precisa registrar. Ele respeitava o Banco Central, porque na verdade o Banco Central é responsável pela nossa moeda. O Banco Central é o banco dos bancos. O Banco Central é o que regula a atividade bancária no país. O Banco Central é o que regula as divisas, ou seja, as moedas estrangeiras. É ele que faz o mercado de moeda. Então o Banco Central ele é fundamental para a economia do país, porque ele dá uma tranquilidade, dá uma estabilidade no sistema, independente dos fatores políticos. Então os políticos jamais poderão interferir no Banco Central, ou seja, o Banco Central é independente. É evidente que o presidente do Banco Central é nomeado pelo presidente da República, pode ser demitido, ele não é todo poderoso, o presidente do Banco Central. Mas para o investidor, para o mercado externo, para o mercado interno, o fato de termos uma garantia de que a nossa moeda está protegida por pessoas altamente competentes e que não têm interferência política, isto é uma garantia fundamental. Este é um dos movimentos do nosso ministro da Economia, que deve estar exultante, porque isso faz parte do manual liberal, em que o Banco Central é independente. E ele deve estar extremamente feliz por essa medida. E não deixa de ser uma medida realmente extremamente positiva. O problema é que eu vejo, por exemplo, o Paulo Guedes, nessa situação de pandemia que nós estamos, um indivíduo que está numa biblioteca, lendo seus livros, emitindo pareceres, tomando algumas atitudes, e lá fora um tormento terrível, né? A imagem que ele me passa é isso, porque no Brasil tem problemas seríssimos para serem resolvidos, e ele sabe disso. Nós precisamos resolver o problema da reforma tributária, nós precisamos resolver o problema da PEC de emergência, porque esses próximos meses talvez o governo tenha recursos para atender as pessoas menos necessitadas, que dá um alento à economia. Mas o segundo semestre é uma grande incógnita, porque o Brasil não tem de onde tirar mais recursos para oferecer para a sociedade. E o sistema de vacinação no Brasil, o regime de vacinação no Brasil é muito lento, e nós vamos ter problemas até o final do ano. Talvez a vacinação vá até o próximo ano, resultado de uma política desastrada, desencontrada do governo, em que tirou do poder de decisão das pessoas que entendiam e passaram a tratar como sendo um aspecto político. Então, dá para a gente fazer uma relação muito interessante entre a interferência política na saúde e a interferência política no Banco Central. Ou seja, é desastre para tudo quanto é lado, porque o governo vê apenas o quê? A urna, ele vê a eleição futura, ele não vê a situação do país que precisa ser resolvida. Então, as reformas precisam ser feitas e com certeza não vão ser feitas, porque nós estamos já no mês de fevereiro, agora que o Congresso vai começar a trabalhar. Nós já estamos na metade do ano, estamos já praticamente um ano antes do processo eleitoral de 22. Porque os políticos, a partir do segundo semestre, já começam a se movimentar, porque a eleição é em outubro do ano seguinte. Estamos apenas a 8, 9 meses do próximo pleito.
E essas medidas são medidas complicadas, medidas que trazem consequências para a sociedade, para as empresas, para as indústrias, né, de uma maneira geral. Então, eu estou muito preocupado com essa questão das próximas reformas. Espero que com as reformas não aconteça o que aconteceu com a vacina. Temos o braço e não temos vacina.